Hoje o programa começa te fazendo uma pergunta. Você sabe qual é a semelhança entre o pastor e o martelo? Se você respondeu o que os ambos pregam, você acertou. É com essa piada infame que eu apresento o meu convidado de hoje, Vitor Mazei. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Depois de um bom tempo da gente tentando acertar nossos horários, a gente conseguiu mediar os dois horários pra gente gravar, né? Não só o horário, mas o cachê também, que é muito importante para mim. É claro, né? Dos dois, eu acho. Então, Vitor, você se formou em publicidade pela UFES e o que te levou a cursar essa faculdade? Na verdade, eu fiz em 93, tem tempo isso, e eu não tinha muita certeza que eu ia fazer publicidade, tanto que na época eu estava em dúvida se eu ia fazer estatística ou comunicação na UFES, achava que ia fazer jornalismo no primeiro momento, e eu tinha passado também em duas faculdades, uma em administração e direito. Eu acabei fazendo comunicação e administração durante um ano, e dentro da comunicação da UFES, eu me encantei por publicidade. Então, não foi algo que foi muito premeditado, não. Aconteceu e ali eu me encantei. E ali eu segui. Então, foi mais um acidente, eu não tinha muita... Tenho consciência que eu não tinha muita maturidade para saber o que era publicidade e o que ia acontecer. Tinha 17 anos, você vai, me joguei, acho que acertei. Se encantou pela publicidade logo no decorrer da faculdade? Eu Qual acho foi que a área que foi você mais logo gostava? a criação. E principalmente pela redação publicitária, né? Porque eu gostava de escrever e achava que aquele era um caminho para mim. Escrever para fazer slogan, títulos, sempre foi e ainda é algo que me encanta muito, que eu gosto demais, eu gosto de praticar, ainda trabalho muito produzindo texto para propaganda. Bacana. Quando que veio a vontade de ser um professor, de ensinar para futuros publicitários o gosto, né, de criar, de inventar, de ser um publicitário de verdade? Também aconteceu por acidente. Uma colega nossa aqui na FAESA, ela, Karine Cardoso, ela começou a me convidar para palestras, para fazer algumas palestras a partir de 2001, 2002. E era algo que na minha época de aluno, eu praticamente nunca cogitei ser professor. Eu achava que era algo até menor, eu achava que onde as coisas aconteciam era no mercado. E eu comecei a gostar muito dessas apresentações. Eu acho que comecei a ver o lado acadêmico de uma forma diferente. Comecei a ver que havia profissionais muito dedicados, que estavam aqui para estudar, para se qualificar, que o trabalho é seríssimo. E eu comecei a gostar, aí eu comecei a fazer uma pós-graduação, fui começando a cavar algumas oportunidades, no primeiro momento pensando como complemento de renda, admito isso, mas em 2 meses eu fui totalmente fisgado, picado ali pela mosquinha da vida acadêmica e tem 11 anos que eu estou praticamente assim, bem dedicando grande parte do meu tempo a lecionar. Bacana. A gente vai já entrar nessa parte da educação, já que a gente entrou, né, a gente vai continuar. Eu queria saber que se você tem, qual é o nível de preocupação que você tem com os alunos para formar os futuros publicitários que vão para o mercado de trabalho? Qual a preocupação do Vitor Nossa, Mazei? eu acho que é Eu acho que é 100% do tempo, inclusive no tempo de folga, os filmes que eu assisto no meu momento de lazer, seriados, eu já fico pensando em como que eu posso utilizar isso em sala de aula. Meus alunos sabem que eu tiro foto da rua quando tem uma fachada que é curiosa, diferente. É algo que eu gosto, eu acho que na nossa área da publicidade a gente dialoga muito com o dia a dia. Eu acho que isso se reflete na sala de aula, nas outras disciplinas também, que é sempre muito descontraído, os alunos conseguem perceber que isso não é distante da sua prática, do seu cotidiano. Então isso é bacana, porque a nossa aula, ela se estende, a partir do momento que ele sai da sala de aula aqui da FAESA, de qualquer outra instituição, essa aula se estende. Eu acho isso bacana, porque fica próximo dele. Bacana. Dizem que jornalista trabalha 24 horas, a profissão é 24 horas. O publicitário é a mesma coisa, segundo ao seu ver? Acho que sim, acho que sim. Eu acho que tem uma preocupação talvez diferente, a impressão que eu tenho, posso estar cometendo uma injustiça, talvez o publicitário ele seja um pouco mais relaxado, não no sentido de descuido, mas de relaxado de levar isso com mais tranquilidade, ele tem um pouquinho mais de leveza nesse dia a dia. O jornalista me parece ele muito pilhado.
Mas eu acho que o publicitário ele tá muito atento. Se ele vai numa sorveteria, ele presta atenção no logo, ele presta atenção no cardápio. Se tem alguma situação curiosa, ele fotografa. Ele é muito observador de tudo que está à volta dele. Bacana, a gente vai ver uns vídeos do Inspira, que era um programa que você fazia aqui na TV Faesa, junto com o Juliano. A gente vai passar esse vídeo aí após a gente comenta um pouco sobre ele. Vamos lá? É coordenador da TV Faesa, diretor de TV, diretor de cinema e que recentemente foi diretor de fotografia do filme. E o mercado capixaba, como é que você qualifica? Ele está acompanhando ou ele está um pouquinho para trás? Como é que os anunciantes você vê isso aí? O seu trabalho que é dia a dia, lidar com capacitação, com novas propostas para inserir esse cara no meio digital, como é que é? Daqui eu te conheci em 2006, você era professor, obviamente que a gente já percebia que você tinha você gosta muito do lado cultural, você é um cara, um baita incentivador dos... Muito bacana. Tem uma lista de projetos, olha só, Inspira, Confra, Nada a Ver, Integrada, Faesa. São alguns projetos que você criou ou ajudou na criação. De onde vem essa inspiração, ou melhor, Vitor, o que te inspira? Que era a pergunta, né, do programa Inspira. O que te inspira, de verdade? Eu acho que eu tenho uma felicidade muito grande. Isso aí momentos antes de vir para cá, eu estava meia hora conversando, inclusive, com minha esposa sobre isso. Assim, eu tenho uma felicidade muito grande que meu trabalho ele é muito prazeroso. Eu não vou para a sala de aula reclamando, acho que isso também se reflete. E esses projetos são projetos, assim, são momentos que eu vivi e que eu queria, de certa forma, materializar, deixar isso marcado. Então, eu acho que é uma questão mais de estar inquieto e de tentar meio que mostrar para o mundo que é possível, e se você olhar, grande parte desses projetos ele tem como a base o estudo da criatividade. Ele tirando talvez a confraria, mas todos os projetos eles gravitam ali sobre o tema criatividade. Então eu acho que é pegar algo que eu acredito, que eu trabalho, que eu vivo e tentar manifestar em algum tipo de produto para tentar vender essa questão das pessoas podem ser felizes profissionalmente. Bacana. Na nossa linha cronológica do programa, desde o início, a gente falou sobre a parte que você entrou na publicidade, a parte que você foi para o mercado, a parte da criação. Agora vamos para a parte pessoal. Ano passado, como você me disse, antes de começar o programa, você foi pai ano passado. Como era o Vitor Marzei antes de ser pai para depois de ser pai? O amadurecimento, como que aconteceu? Acho que foi assustador ser pai. Eu acho que esse amadurecimento ele é mais no discurso, talvez para justificar ou para tentar achar argumentos, mas o Vitor Marzei é o mesmo. Mas as responsabilidades, os compromissos e talvez é o mais forte, as prioridades mudam totalmente. A gente percebe, inclusive, eu percebi como o meu tempo era pessimamente gerenciado antes do Antônio. Depois do Antônio, eu tenho que dar conta de aula, de corrigir 1000 provas, de trabalhos que a gente atende o mercado, e é simples, tem que dar conta. E como fazer isso? Cortando um pouquinho o WhatsApp, corta um pouquinho o Facebook, eu tenho que produzir. Então hoje eu tenho que fazer uma agenda que ela permite pouco tempo para situações, digamos, de menor importância. Entendi. A gente estava falando de inspiração um pouco antes, o filho agora é mais um tópico de inspiração para você? Nossa, totalmente. E é meu cobaia para a sala de aula, porque estudos de criatividade eles falam muito da criança até 4 anos ali se desenvolve o ser criativo. Então é óbvio que eu, além de brincar, me divertir com ele, eu faço alguns testes e tomo muita bronca da mulher, da família, mas é muito divertido, é muito legal.
Falta um pouquinho de gás, porque o bichinho parece que toma mamadeira de Red Bull, mas é uma Normal, delícia. né? Normal. Eu vou pedir para minha diretora de imagens, a Agatha, para colocar algumas fotos de arquivo sua e Eva vai passando. E você comenta um pouco Sim. enquanto essas fotos vão passando. Vamos lá para a primeira. Essa é a galera da confraria, né? Isso é muito importante a gente ter um hobby, porque a gente acaba sendo consumido pela loucura da vida e se não tiver esses encontros, essas fugas, não vou botar fuga, mas não no sentido pejorativo, eu acho que isso oxigena, essa é outra, às vezes é uma outra perspectiva que a gente tem das relações, então a gente força mesmo a barra, todo mundo trabalha muito, mas a gente precisa ter esse encontro para celebrar a amizade, celebrar grandes encontros. O vinho ali, ele é figuração, o importante é a gente rever os amigos. Tem amigo ali de mais de 20 anos. Então acho que é importante a gente se ver, abraçar, falar besteira. O papo em dia. Totalmente, isso aí. Bacana. O Confra 49,99, né? Isso. Ele é um projeto muito bacana e que descreve alguns vinhos de até R$ 49,99. Para acessar, qual é a fanpage É no do Facebook? Facebook é facebook.com/confra4999. Bacana. Para quem quer ter um auxílio para comprar vinho, né, para ocasião especial. Também. Eu acho que quando ele foi pensado em 2013, era mais fácil comprar vinhos até R$ 50. Hoje houve muito aumento de imposto e ficou difícil, está complicado. Nosso trabalho ficou agora mais sofrido, porque está sendo complicado achar vinhos que se encaixem nesse valor. Então a gente flexibilizou um pouquinho, aumentamos um pouco. Tem que mudar para 89,99. Aí já ficou caro, aí já fica uma confra premium. Mas a gente vai dando jeito, a gente vai garimpando. Bacana, vamos para a próxima foto. A homenagem da turma que acabou de se formar, né? Essa turma, essa vai deixar muita saudade, porque foi a primeira vez que eu dei aula para uma turma de primeiro período. E aluno de primeiro período, ele é sempre muito especial. Ainda mais no meu caso, e da professora Karine na publicidade, porque a gente costuma ser as referências do futuro publicitário. Então ele entra e ele procura quem é o publicitário do curso. E na grade curricular, a disciplina que é mais voltada para a área é essa disciplina que eu lecionei. Então é um contato que eu tive com eles durante 8 semestres, eu dei 6 disciplinas. Então foi um contato muito próximo com esses meninos. Quando eles se formaram, eu mentalizei muito pesado para que eu só comemorasse. Eu não poderia pensar que eles estavam indo embora. Então, porque senão a gente sofre, a gente sente também. Deixa saudade. Alguns se tornaram amigos. Nessa turma especial, 2 foram no meu último aniversário. Então foram alunos que a gente se fala regularmente, a gente bate papo, eles indicam para outros trabalhos. Então é um contato, assim, isso faz todo sentido na vida do professor. Bacana. Você tinha citado a Karine Cardoso, né? Tanto quanto a Karine, que você descreveu muito bem, quanto você, é aquele tipo de professor que a gente, como aluno, né, chega na faculdade e fala, não, hoje eu tenho aula do Vitor Mazei, então aquela aula prazerosa que a gente tem que dá vontade de assistir até o final. Queria agradecer muito sua presença aqui no programa. Obrigado, adorei. Agradecer pela honra de ter te entrevistado, viu? Por você ter contribuído um pouco da sua história com a gente. E eu queria, além da sua história, uma dica para os alunos que querem cursar tanto publicidade quanto jornalismo, né, comunicação social em si. Qual é a dica do Vitor Mazei para aquele aluno que está indeciso e que precisa de algum norte para decidir a profissão do futuro? Isso você fala na publicidade ou geral? No geral ou na comunicação social? No caso nosso aqui, eu acho que assim, vale a pena, entre em contato com as instituições que têm o curso, pede para assistir uma aula, eu acho que já tira dúvidas. Se você vem aqui ou vai em outra instituição e assiste uma aula de publicidade, de jornalismo, você vai sentir um pouquinho do que vai sentir um pouquinho da atmosfera, e eu acho que ali ou você vai entender que aquilo é uma área bacana ou descarta logo. Descartar também é interessante, porque senão a gente fica muita dúvida, como eu estava em dúvida se faria estatística ou publicidade ou comunicação. A outra dica que eu acho que eu tento encarar isso, eu acho que a gente tem que se jogar mais na vida. Eu acho que é o seu exemplo. Pensar menos, refletir menos. Se eu quero fazer isso, tenta olhar o que dá para fazer, é viável, faz.
Eu acho que às vezes a gente se perde muito fazendo diagnósticos, pensando nas críticas, antes de executar um projeto. Eu acho que a gente tem que executar mais. Claro, não estou falando para ninguém sair que nem doido fazendo as coisas, mas é o seguinte, dá para fazer. O caso do Inspira, que foi um caso que você citou, isso foi muita fala do Juliano que fazia comigo. A gente faz os primeiros programas e vamos ajustando no caminho. Eu acho que falta um pouquinho. Se joga, vai, e depois a gente vai ajustando. Vai lapidando aqui, lapidando ali. Agora a gente não pode perder 1, 2 anos pensando num projeto, porque até fazer já perdeu a vontade, perde o gosto, perde o time da história. Então eu acho que as pessoas, elas têm muito receio de fazer as coisas. Elas têm que se jogar mais. Muito bacana. Obrigado mais uma vez pela sua Obrigado, presença, obrigado a Vitor. você. E obrigado também pela sua audiência. Para você que deseja rever essas ou outras entrevistas do programa Perfil, é só acessar a fanpage da TV Faesa, que é facebook.com/TV Faesa. A TV Faesa é a TV universitária pioneira aqui no Espírito Santo. Até a próxima entrevista.